Sou o professor Clóvis Jair Prunzel, do curso de Teologia da UmbRA. Tenho a satisfação de compartilhar com você uma série sobre a vida cristã segundo Martinho Lutero e quero apresentar mais um tópico importante na reflexão teológica de Lutero que pode ser útil para a nossa reflexão no século XXI. A proposta deste tema é conversarmos sobre o Advento e o Natal com Lutero, a partir das suas reflexões, com o objetivo de então traduzir aquilo que Lutero fez para nós hoje. Nós queremos analisar a contribuição de Lutero, observando primeiramente que para muita gente é uma tradição, e eu também já fiz isso, de conectar a árvore de Natal com Lutero. Inclusive tem um livro publicado no final do século XIX nos Estados Unidos, falando da árvore de Natal de Lutero. Esse assunto não é polêmico, né? Ele não é polêmico porque nós não temos evidências na produção teológica de Lutero uma conexão entre a árvore de Natal que nós temos hoje com a época de Lutero. É provável que essa conexão entre o Pinheirinho de Natal e Lutero tenha ocorrido a partir do século XIX, quando se celebraram os 400 anos do nascimento de Lutero em 1883. Segundo os historiadores, surge então essa conexão entre essa árvore, nos Estados Unidos, conectando então ao Natal, e que teria ecos na época de Lutero. O autor desse livro, se vocês forem ler, vocês vão observar que ele pega partes de cartas de Lutero, de argumentos de Lutero e tenta conectar com a árvore de Natal, mas nós não temos esta clareza da parte de Lutero. E os historiadores mais sérios, que de fato fizeram a descrição biográfica de Lutero com mais propriedade, vão dizer claramente que não há essa conexão. E um deles é o Ronald Baton, que eu vou usar aqui, que é esse livro aqui, Christian's Book, Martinho Lutero, sobre um livro sobre o Natal, que foi publicado em 1948 e que nos ajuda então a entender melhor essa conexão com o Natal. O que nós percebemos em Lutero, se nós queremos usar partes gráficas, e isso é importante, é o realismo das histórias bíblicas conectado com o contexto de Lutero. E aqui nós temos uma primeira imagem, inclusive essa imagem ilustra o livro do Baton. Baton é um biógrafo de Lutero que trabalhou no século passado, inclusive tem um belo livro em português sobre a biografia de Lutero, recentemente publicado, que vale a pena darmos uma olhada. Essa imagem é Martin Schongauer, que viveu no século XV. Provavelmente Lutero deve ter visto essa imagem, tá? Onde ele descreve, ou ele pinta o Natal colocando a história em meio às ruínas de um arco gótico que estava em decadência. Nós sabemos que o século XV é o início do Renascimento, onde a forma greco-romana retorna, e a perspectiva medieval está em colapso. Maria está de joelhos e João está segurando uma lanterna típica do século XIV. Então, com toda a engenharia já presente, de proporcionar então uma lamparina, uma lanterna com um certo viés já tecnológico presente, que nós vamos ver muito característico no século XVI. Então, essa é a imagem do Lutero. Bom, o texto de Roland Baton, que está disponível na Amazon, você pode comprá-lo, Ele utiliza, então, sermões e apostilas são tratados ou trabalhos que Lutero faz para preparar as pessoas para trabalhar dentro da igreja e também em casa em termos teológicos, E nessa pesquisa que o Baton faz, nós podemos perceber, então, por exemplo, a angústia de Maria, como alguém escolhida por Deus para ser usada por Deus, Nós temos a preocupação de José em assumir a paternidade, já que ele não é o pai do menino Jesus, A perplexidade dos magos, a astúcia de Herodes, a humildade dos pastores, retratados então na narrativa bíblica e explorados por Lutero,
E dentro deste universo, né, da história do Natal, com seus personagens, com seu enredo, nós temos uma riqueza e uma bondade, né, do nascimento de Cristo. E Lutero vai sugerir que se nós vivíssemos e compreendêssemos profundamente o que aconteceu ali, estaríamos envoltos em uma perpétua alegria. E é exatamente nessa perspectiva queremos compartilhar com vocês algumas ideias, então, conectadas, né, a Lutero, que podem nos dar insights positivos para falarmos, né, do processo de anúncio e também da vinda do menino Jesus. O primeiro tópico que o Bacon destaca é a anunciação, né? E aí quando o texto, né, esses números que aparecem aqui fazem referência ao livro, que vocês podem então adquirir se quiserem, tá? Na meditação sobre a Anunciação, Lutero cita São Bernardo, que listou 3 milagres no texto de Lucas. Primeiro, o fato de Deus e o homem terem se unido em Cristo. Segundo, que Maria conceberia sem a ajuda de um homem. E terceiro, que Maria teria fé para acreditar que esse mistério seria realizado nela. E aí Lutero destaca que o maior desses milagres é o terceiro. O nascimento da Virgem é uma mera ninharia para Deus, diz Lutero. O fato de Deus se tornar um homem é um milagre maior. Mas o que surpreende é o fato de uma donzela poder acreditar que ela, em vez de uma outra virgem, foi escolhida para ser a mãe de Deus. Se ela não tivesse acreditado, não poderia ter concebido. Portanto, também para nós, vai dizer Lutero, esse é o ponto mais difícil para nós. Não tanto acreditar que ele é o filho da Virgem e do próprio Deus, mas acreditar que esse filho de Deus é nosso, ou melhor, é em nosso favor. Essa é a grande ênfase da teologia de Lutero. Lutero sempre envolve a igreja no meio. Nós aqui não é uma pessoa sozinha, como a gente vai ver posteriormente na história. Nós aqui envolve, né, os personagens e nós estamos envolvidos nessa história, diz Lutero. Essas imagens que estão aparecendo, que vocês estão vendo, são imagens que estão no livro do Bacon, tá? E que vocês podem, então, explorar adquirindo o livro com mais detalhes. São imagens do século XVI que estão presentes na reprodução do texto bíblico. Nós vamos agora por um outro aspecto que aparece no livro do Bacon, né? Um outro aspecto é o cântico de Maria, né? Quando ela confessa que Deus encheu os famintos de coisas boas e os ricos Deus mandou embora vazios. E aí Lutero diz: você precisa sentir o aperto da fome em meio à escassez e experimentar o que são a fome e a escassez. Quando não sabe a quem recorrer, a si mesmo ou a qualquer outra pessoa, mas somente a Deus, para que a obra de Deus seja somente dele e de nenhum outro. Você não deve apenas pensar e falar sobre humildade, mas entrar nela, afundar-se nela, totalmente desamparado, para que somente Deus possa salvá-lo. Ou, de qualquer forma, se isso não acontecer, você deve pelo menos desejá-la e não recuar. Por essa razão, somos cristãos e temos o Evangelho, para que possamos cair na angústia e na humildade e para que Deus possa realizar sua obra em nós. Isso é muito fantástico, né? Lutero vai considerar a palavra de Deus, né? O Cântico de Maria e é a palavra de Deus, né? Por isso é o meio da graça, né? Isso é em nosso favor, né? Nós até hoje cantamos o Magnífica dessa forma, né? Percebendo o quanto essa palavra é em nosso favor. A palavra de Deus é isso, né? Para isso a teologia é feita, né? Para que a palavra de Deus ecoe em nossos ouvidos e entre em nossa vida. Nesse sentido, então, o Natal é o reconhecimento da força de Deus na sua fraqueza, seu poder de salvar em meio ao nosso desamparo. Não há nada de artificial na pregação de Natal, segundo Lutero. Lutero reconhece a cruz na vida, a amargura dos sonhos não realizados e a incapacidade dos seres humanos de criar sua própria paz e boa vontade. Por isso Deus trabalha nas profundezas, né? E Bacon vai sumarizar, né? A manjedoura e a cruz nunca estão distantes para Lutero. Eu me lembro aqui das palavras do Handel no Messias, né? O Natal e a Páscoa sempre andam juntos, né? O Messias é exatamente isso. É toda a história presente. Alguém já disse que o programa de Natal na antevéspera, o dia de Natal, né, o dia 24, é
é um aperitivo daquilo que é, de fato, o Natal no dia 25, que é a celebração da ceia. E exatamente é isso que está conectado. Então, a história do Natal e a cruz precisam andar juntas, segundo Lutero. E esse é o verdadeiro sentido, tá? Então, se nós nos esmeramos em fazer um programa de Natal no dia 24, vamos nos esmerar mais ainda para o dia 25, tá? Porque é a sequência da história. A história continua, tá? Lutero frequentemente trabalha a doutrina da vocação em sua pregação de Natal. Em referências a César Augusto, decretando o registro de impostos em Lucas 2:1, Lutero diz: todo cristão, portanto, deve deixar Augusto administrar seu reino. Não deve impedir, mas ajudar. Lutero reconhece que alguns podem objetar dizendo: o governo não é bom. Como Cristo não quis ser rei, não é bom governar. Lutero descarta isto como um absurdo piedoso. E ele diz: se você quiser fazer exatamente como Cristo fez, terá de nascer de uma virgem, ressuscitar dos mortos, andar sobre as águas, não ter esposa, não ter ouro, nem qualquer servo ou serva. Você poderia muito bem dizer: ninguém pode ser cristão se tiver esposa ou casa, se for camponês ou alfaiate, porque Cristo não tinha esposa, profissão, nem onde reclinar a cabeça. Que bobagem! Cristo era um pregador. É por isso que ele recusou o governo civil. Eu também sou um pregador e também o rejeito, mas não o condeno como errado. Errado para mim porque não fui chamado para isso. Cristo continua sendo um pregador, Augusto um imperador, e os pastores continuam sendo pastores. Então vejam bem como a distinção dos ofícios aparece claramente, né? Isso é interessante. César Augusto continua César Augusto, ele é registrado na Bíblia. Inclusive, a ordem de ir até Belém é bem interessante sob o aspecto da organização natural da criação. Nós respeitamos a autoridade de Lutero por causa da criação, provém de Deus, né? A conexão com a vocação é especialmente marcante na pregação de Lutero sobre os pastores. Eles permaneceram em seu posto e fizeram o trabalho de sua vocação. Ao lado da fé, esta é a arte mais elevada, estar contente com a vocação na qual Deus o colocou. Os pastores não rasparam a cabeça e entraram em um mosteiro, mas voltaram ao seu trabalho diário de cuidar das ovelhas. É impressionante isso. Nós queremos muitas vezes tirar as pessoas da realidade. E não é isso que acontece. Nós temos que ajudar as pessoas a perceber como Cristo vai ao encontro delas lá onde elas estão. É bem interessante essa história dos pastores. Cortando o sentimentalismo de seus congregados, que poderiam pensar que, se Maria e José tivessem vindo a Wittenberg, teríamos feito melhor do que aquelas pessoas frias e inóspitas de Belém. Lutero vai dizer: há muitos de vocês nessa congregação que pensam consigo mesmos: se eu estivesse lá, como eu teria sido rápido para ajudar o bebê? Sim, vocês estariam. Vocês dizem isso agora porque sabem como Cristo é grandioso. Mas se estivesse lá naquela época, não teriam feito melhor do que o povo de Belém. Esses são pensamentos infantis e tolos. Por que você não faz isso agora? Você tem Cristo em seu próximo. Vocês devem servi-lo, pois o fazem a seu próximo em necessidade, fazendo ao próprio Senhor Jesus Cristo, diz Lutero. Aqui Lutero está ecoando o texto de Mateus 25, né, onde há o sermão escatológico. Então, a presença de Cristo é um evento que não só faz a gente voltar no passado, mas nos torna presente, tá? Então, essa é uma dimensão muito celebrativa, né? Então, quando os pastores vão, quando os magos aparecem, né, eles celebram a presença de Cristo. E exatamente é o que acontece com a gente hoje. Cristo está presente. Tá? A admiração de Lutero pela maravilha do Natal brilha por toda parte. Nosso Deus começa com os anjos e termina com os pastores. Mais uma vez, Deus é incrível. O bebê em uma manjedoura que não é digno de um berço ou de uma fralda e ainda assim é chamado de Salvador e Senhor. Os anjos cantam sobre ele e os pastores ouvem: vem e honra aquele que nenhuma criatura, nenhuma criada serve enquanto ele se deleita com um boi e um jumento. Se eu tivesse ido a Belém e visto isso, teria dito: isso não faz sentido. Pode ser este o Messias? Isso é um absurdo total. Eu não teria me deixado encontrar dentro do estábulo, sugere Lutero. Então, a história de Natal, né, quando os pastores, os pobres pastores, ou os ricos magos,
vão até ele e encontram o menino Jesus. Esta é a verdadeira alegria do Natal. Como Maria, devemos ponderar essas coisas em nosso coração. Quando eu morrer, não verei nada além da pura escuridão, exceto por esta luz. Hoje nasceu para você um Salvador. O Salvador me ajudará quando tudo o mais falhar. Onde esse Senhor pode ser encontrado? Ele está envolto na palavra do Evangelho. As faixas significam a pregação do Evangelho, a manjedoura significa o lugar onde os cristãos se reúnem para ouvir a palavra. Não somos deixados de lado. Somos os bois e os jumentos, diz Lutero. O boi e o jumento nos representam. A estrela não é suficiente para levar os magos até Jesus, porque a estrela não levou os magos diretamente a Belém, sem a necessidade de consultar as Escrituras, porque Deus queria nos ensinar que devemos seguir as Escrituras e não nossas próprias ideias obscuras. Lutero é fantástico, né? Ao ser cativo à palavra. Aliás, esse é o título da biografia que Ronald Baton escreveu. Lutero como cativo à palavra. E é exatamente isso que autoriza a teologia de Lutero. Lutero é aquele que recupera a história de Deus conosco revelada na palavra e não no senso comum e não também nas ideias que surgem fora das Escrituras. Esse é o Lutero que nós temos que olhar com atenção e carinho também nesse período de Advento e Natal. Por isso, né, e aqui nós podemos concluir então um pouquinho com uma reflexão que vem de um pregador luterano do século XIX, C.S. Lewis, né? Ele lembrou, quando ele estava dirigindo as suas aulas sobre ler evangelho, sobre como preparar sermões, que os pregadores, também aqueles que estão iniciando e todos aqueles que de fato estão envolvidos em anunciar o Advento e o Natal, precisam ser ajudantes da alegria. Lutero é certamente um ajudante em sua proclamação de Cristo na época do Natal. Tá? Ali, então, aqui é uma conexão. Né? Eu cito aqui um colega dos Estados Unidos, que cita Norman Nagel, gostava de lembrar que com Jesus há sempre mais. Graça sobre graça, uma dádiva abençoada após a outra para trazer conforto àqueles que se sentam na escuridão, absolvição à consciência daqueles que tremem diante da enormidade de seus pecados e paz aos corações doloridos e dilacerados pela desintegração dessa criação decaída. Então, nesse sentido, os sermões de Natal de Lutero nos lembram que, a menos que Cristo seja proclamado para você, ele não é pregado. Então, a história do Natal é sempre a respeito de Cristo conosco. Né? Um Deus que se envolve na nossa história, diz Ronald Baton. Tá? Então, nesse livro, que nós temos acesso, vocês podem adquiri-lo consultando na Amazon, esses trechos, então, nos ajudam a ver Lutero, né, a pregar a Cristo, né, e nós nos tornamos, nesse sentido, ajudantes da alegria perpétua, que é de pertencermos como filhos de Deus em Jesus Cristo. Esse é o verdadeiro Natal que nós encontramos em Lutero. Então, Lutero colocou a cada um de nós na história do Natal. Nós entramos nessa história. Essa história também é para nós hoje, o verdadeiro Natal. Nós encerramos este vídeo, nos colocando à disposição como curso de teologia, que quer olhar com atenção e carinho para a palavra de Deus sempre de novo. E esperamos que este vídeo seja uma bênção na tua vida, ao relembrarmos a partir de Lutero o verdadeiro significado do Natal a partir do relato bíblico. Espero então que você tenha aproveitado e refletido um pouco mais e tenha alguns insights para falar de Natal ou do Advento de Natal nesse período, conforme as sugestões que nós encontramos em Martinho Lutero. Até breve e até qualquer outro momento, quando nós nos encontramos novamente.